Ó, gravando. Gravando. Tá bom. Aqui. Peraí. Você tá quase que cortando tudo, você. Não tem problema. Agora que vai cortar. Amor, Aí não tem tá problema, amor. Esquece isso. Vida, fica mais à vontade. Não precisa ficar tão... bom. Tá bom, vai. Vamos ver o que eu vou falar. Tá. Pode, Deixa eu- 1, 2, 3. Gravando. Olá, amados, queridos companheiros, familiares, adictos em recuperação, adictos buscando recuperação. Vocês já conhecem minha esposa. Oi, Paula. Pra Então. quem não conhece, prazer. Então, meu nome é Edmar, sou adicto em recuperação. Decidimos aqui fazer um vídeo diferente sobre amor, família, a importância de estarmos juntos, a importância de receber o apoio. Da família para estar em recuperação constante, que é para os dois, para todos os envolvidos. Né? Então a gente tomou o partido assim de fazer um vídeo diferente, né? Pra você de repente que tá aí naquela historinha, né, amor? Naquela historinha, né? De separa, não separa. É historinha mesmo, é com H mesmo. É uma historinha Então. verdadeira de casa separa, pelo amor de Deus, gente. Se deve continuar acreditando no seu ente querido, se não deve acreditar. Eu quero dizer pra você assim, caso você acha que a gente Achei. tá fazendo um papelão aqui, né? Que a gente esteja fazendo. É que a Paula é professora de português, viu, gente? Desculpa, gente, é mania, Complicado. mas eu não vou corrigir sempre não. Sou chata assim não, tá? Então. Eu não sou chata. Então, assim, para que vocês entendam que não entendam mal, né? Que a gente tá fazendo aqui alguma ceninha, alguma coisa, não é isso. Nós somos um casal que tem muita dificuldade. E quem nos conhece sabe que nós não estamos fazendo ceninha aqui. Tá? Sim. Tem hora dá até problema com isso, porque eu faço bico, se eu tô com raiva eu faço bico, se eu tô triste todo mundo sabe, se eu tô feliz todo mundo sabe, sorridente, o que for. Meu esposo até fica bravo comigo tem hora, fala, vida, ninguém tem nada a ver com a nossa vida, dá um tempo pras pessoas, porque todo mundo tem os seus problemas. Lógico. E por cada um ter essa diferença, essa dificuldade, nós não somos diferentes, né? Somos um casal muito louco, né? Louco. Mas vida louca não. Não, vida louca nunca. Nunca mais pra mim, né? Amém. Já Glória foi. a Deus. Mas o que eu quero dizer pra Aleluia. vocês é o seguinte: nós somos ainda por cima, né, um casal cristão, casal de crente doidaço, né? Então, assim, a gente funciona dessa forma. Existem pessoas que não funcionam assim, né? Às vezes a esposa, né, ou o esposo acha que o cônjuge é mais paradão, é muito quietão, ou que o cara fica muito na dele, né? Não demonstra amor. Mas pode acontecer também. Não, é isso que eu tô falando. Ah, entendi. A pessoa ama, mas não demonstra amor. eu Porque tô tem dizendo- de ser as duas coisas. Tem de amar e demonstrar. Isso. Especialmente a mulher, porque a mulher quer ouvir toda É hora. porque isso. às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes existem várias formas de amar e de demonstrar amor. Isso, E às vezes você fica na comparação, né? O que eu quero dizer assim, só um Entendi. momentinho. Tem pessoas que falam assim, poxa, meu marido é tão quietão, ele é tão isso, tão sem iniciativa, e fulano é assim, Vai ciclano- sair, não pega na minha mão. e ciclano faz isso. Não se compare. Primeira coisa, exatamente. para ter um bom relacionamento, e ainda mais com um adicto ou com uma adicta, no caso minha esposa, ela não é adicta, né? Ela se tornou codependente e também acabou desenvolvendo uma doença, né? E só que é totalmente diferente da adicção, né? Mas como eu disse, hoje nós estamos num patamar, num padrão na nossa vida que eu tenho que entender e ela tem que me entender. Por quê? Eu tenho uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela desenvolveu outras coisas Depressão. concernentes que, Neurose exagerada. né? Então, Às vezes o Edmar não tá fazendo nada, eu fico pensando que ele tá fazendo. Então são coisas que foram resultado, né, de uma vida tribulada, de uma vida com medo que ela teve. Então o adicto, né, o esposo, você aí, cara, que de repente já está em recuperação, ou que está buscando entrar em recuperação, você tem que entender que a sua família aqui, ó, tua esposa é teu tudo. E sem ela não existe recuperação também. Agora, se você tá com uma namorada, se você tem um namorado, e às vezes essa namorada tá te prejudicando, o melhor agora é o quê? Você entrar em recuperação.
Porque você não tem nenhum compromisso. Seu Porque compromisso... depois que casa, acabou. É. Pelo menos a nossa opinião é essa. Casou, meu filho, se vira pra aceitar os defeitos dele, se vira pra aceitar os defeitos dela, porque todo mundo é defeituoso mesmo. Então, tem que amar. Porque a gente tem que... Amar e perdoar. A gente já falou. Tem que desmistificar o seguinte. É lógico que existem N casos de pessoas, né? E pessoas. Porque tem tanto homens, quer dizer, tanto mulheres como homens, né? Que quando de repente usa sua droga de preferência, ou que bebe muito, entra em casa, quebra tudo. Não, mas peraí. Gente, Gente, isso não quer dizer que o Odmar seja a favor do divórcio. Não é isso. Ele tá dizendo, peraí, rapidinho, Mori, desculpa. Ele está querendo dizer, só pra ficar claro, chega mais pra cá, porque tá cortando sua cabeça. Porque é só pra ficar claro, pra de repente não ficar dúvida aí, tá? De repente ficar alguma dúvida, não é isso. O Eldmar, assim como eu, é contra o divórcio. Só que acontece o quê? Às vezes o cônjuge não aguenta, porque se fragiliza demais. Não quer dizer que deixe de amar. Mas eu quero deixar bem claro também que há casos que não tem como. Porque quando começa risco de vida, né? Risco de morte. Entendi. Quando a pessoa começa a ameaçar a outra de morte. Tá bom. Quando o cara começa a espancar a mulher de uma forma ridícula, a mulher começa a espancar o cara. E nem Deus quer isso, nem Deus quer isso, né? O poder superior não quer isso. Ninguém quer isso. Então, o que é melhor? O melhor é os dois se tratarem. Pra ver se vai dar certo. Porque em algum momento, se tá junto, é porque funcionou. Isso, exatamente. Tá? Mas se não houver consenso dos dois, quem vai fazer? E com filhos ainda, os filhos não merecem. Piorou, né? Nem Deus segura, meu filho. Nem Deus segura, tanto homem quanto mulher. Deus não segura. Por que ele tá falando isso, que Deus não segura? Deus não é todo poderoso? Deus é todo poderoso, gente. Mas ele não segura porque depende das nossas escolhas. Então o que eu quero deixar bem claro aqui é que num relacionamento com um adicto, você tem que estar preparado que vai existir crises, que vão existir depressões, frustrações, porque infelizmente o adicto ele tem muito potencializado. Quando ele ama muito, ama demais. Quando ele fica triste demais, né? Quando há uma derrota na sua vida, ele fica muito derrotado. Então isso são defeitos de caráter que são difíceis de se tirar de um dia para o outro. Por isso que existe o sexto passo. O sexto passo diz que o poder superior vai remover aquilo que eu não consigo remover. Mas sabe quem que vai te ajudar? Se você é casado, quem vai te ajudar é essa pessoa que está do seu lado. Se você não é casado, é o seu pai, é a sua mãe. Se você não tem pai, não tem mãe, você tem amigos. Exatamente. Então, o que eu quero dizer pra você... Por isso, todos precisam se tratar. E a gente acredita... Juntos. Nós acreditamos que quem ajuda é o poder superior, é Deus. Claro. No nosso caso, é Jesus Cristo. É Ele que dá força, dá ânimo quando a gente não tem. Então, o que quero deixar bem claro pra vocês é que o primordial de tudo, se eu entrei em recuperação, foi graças a ela. Foi por causa... Deus me usou. O poder superior usa pessoas. Foi por causa dela que eu entrei em recuperação. Porque não há como eu entrar em recuperação se não existir amor. Porque você me prometeu que não me faria chorar vida. Pois é. Eu já prometi você várias vezes e não cumpri. Não consegui. Né? Não, isso no começo do namoro. Pois é. Mas o que eu quero dizer pra vocês, tá? Eu quero dizer pra vocês que eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Paula, Namorar a Paula. Quando eu comecei a namorar a Paula, não existia esse uso abusivo de drogas. Eu brincava de beber, eu brincava de experimentar drogas, entendeu? Eu já tinha brincado. Brincadeira idiota. Pois é, mas eu não sabia. Onde chegou, né? Eu não sabia que ia chegar, que ia culminar em algo tão desgraçado na minha vida. Você entendeu? Aí chegou um momento que a casa caiu, que eu tive que abrir o jogo. Porque eu precisava de ajuda. Porque eu não conseguia mais funcionar. Eu não conseguia mais fazer as coisas. Porque aquilo estava tomando tanto a minha consciência, meu consciente, meu inconsciente, tudo. Eu dormia pensando em droga. Eu acordava querendo usar droga. Eu fazia tudo para usar droga. Então, o nosso dinheiro, as nossas coisas iam minando. E ela não conseguia perceber.
Então chegou um momento que eu via que existia algo errado, mas eu não sabia o Mas quê. ela não imaginava. Pra você Nunca ver passou pela minha cabeça, que um adicto nunca. consegue esconder o uso de O droga. Eldmar era super, ultra careta. Pois é. Nós dois sempre fomos caretas. Pelo fato que eu não fumava cigarro, eu não bebia, então... Vamos dizer, a gente bebia socialmente. É. Uma Malzebir, um copinho de Malzebir já me encaixaçava. Pois é. Entendeu? Então, o que acontece? E lógico que o que fez com que eu acordasse, despertasse para isso, foi Jesus, foi o poder superior, entendeu? Foi ele que começou a moldar o meu interior. Gente, uma coisa que atrapalha demais, só voltando um pouquinho, essa questão do uso de bebida alcoólica, gente, é dentro de casa. Pais, você pai, você mãe, amado, amada, não faça isso, não dê bebidas, não fique brincando de beber em casa. É só um aviso, se você quiser ouvir, né? Só um conselho. Tudo começa. A gente não precisa nem pedir desculpa. Aqui a gente não tá para pedir desculpa. A gente tá falando a verdade. O que começa hoje é destruir os lares é o álcool. É a droga avassaladora, é a droga das drogas. Porque é lícito. Se existe uma droga potente, chama-se álcool. Pai brinca de dar de bicotinho, né? Mas não é isso sobre isso que a gente tá falando agora. Tá bom. A gente tá falando outra coisa. Tá bom. Então, o que eu tava dizendo aqui é que graças ao meu poder superior, graças a Jesus na minha vida, eu comecei a enxergar que eu tinha um problema e que eu precisava cuidar do meu bem maior, que era a minha vida, mas principalmente ela. Porque ela estava sofrendo e não sabia o porquê. Então eu tô até falando tudo isso para encorajar de repente algum adicto que tá aí escondendo seu uso. Né? Às vezes você tá escondendo seu uso para sua família, para seus amigos. Esqueça orgulho, esqueça a reputação e conte, porque você precisa de ajuda. Às vezes você fala, nossa, mas eu vou acabar com o meu casamento. Se a tua esposa te ama, ou teu esposo te ama, ele vai ter que entender. Porque como eu falei, eu nem fazia ideia. Quando o Eldmar me contou, eu falei, nossa, a vida é só isso, olha só na minha cabeça. Eu falei, é só isso, eu tava pensando que fosse coisa pior. Ela pensou que entendeu? Eu podia estar traindo ela. A mulher sempre pensa em traição, viu, e homem? Eu falei, não. Viu, amado, você aí, amado que tá me ouvindo? A mulher sempre, primeira coisa, é traição. Então, a gente já pensa que tá com outra mulher. Aí eu disse assim, não, que isso? Quer dizer assim... Pra mim foi um alívio saber que era só drogas. Olha assim, que absurdo. Eu falei assim, é muito pior, você não tem noção. É algo que está acabando com a minha vida. De primeiro, ela não conseguiu entender. Aí a minha família toda já sabia, a família toda dele já sabia, mas ele precisava de criar coragem pra poder me contar. Então teve de ser ter muita hombridade. Na verdade, isso, na verdade, que ele achou que eu fosse me separar dele, que eu não fosse mais querer ficar com ele. Na verdade, quem sabia somente era a minha mãe, que eu tinha conversado com ela, e a minha sogra, a mãe dela, que tinha percebido. E eu confirmei. E eu falei, eu vou contar pra ela. Então são coisas que, independente da minha vida, o que eu quero dizer pra você, porque o que importa não é isso. O que importa é que você precisa buscar ajuda. E nós estamos falando aqui sobre relacionamentos. Sim, sobre amor. Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra dizer que se não fosse ela na minha vida, eu não entraria em recuperação. E hoje uma das coisas que fazem com que eu me mantenha limpo, além dela, são os meus filhos. Amém. Glória você entendeu? A Deus. Mas nem isso impede, de eu recair. Se isso, eu posso dizer, isso não é o suficiente, sabe por quê, gente? Porque isso vem daqui, vem do nosso bem-estar. Então, aqui o que eu quero dizer? Nós precisamos, para ter uma boa recuperação, para você aí. Porque quando o Eldmar me disse pela primeira vez, quando meu esposo, meu amor eterno, minha vida, aquela pessoa a quem eu escolhi para viver comigo, escolhi amar, escolhi para que fosse o pai dos meus filhos, quando ele disse o que era, eu quis cuidar. Falei, bom, então a gente tem de fazer alguma coisa imediatamente para poder cuidar. E no caso com as crianças, elas veem tudo o que acontece, né, gente? Então, e o que acontece? Só que o meu problema com a adicção ainda veio antes, por exemplo, de nosso filho nascer. Antes de me conhecer, né, amor? Lógico. Só que... Eu nem conhecia você, ué. Só que você foi na escola? Não.
a culminação do uso de drogas, O cume, né, o cume na minha clímax, vida, o vamos fundo de poço, porque a gente conhece muitas pessoas que experimentaram drogas e não desenvolveram adicção. Não desenvolveram. Pessoas que usaram, e tem pessoas aí que experimentaram vários tipos de drogas e não desenvolveram. Mas não experimente, tá bom, Lógico. amado ou amada? Não tô falando isso, tô dizendo Eu sei que não, mas eu já reforço. É que melhor. o que acontece? A droga, ela acaba se tornando um refúgio, uma fuga para a pessoa. Ela percebe que quando ela está mal, ela usando aquilo, ela foge da realidade. Então, demorou para isso acontecer na minha vida. Demorou. Quando, como eu disse, eu desenvolvi essa doença, porque ela desenvolve, tá? Como eu falo, que ela é progressiva, incurável e fatal, quer dizer que ela só vai mudando os estágios e os níveis da doença vai aumentando. Então, aquilo que era uma brincadeira, como de final de semana, de você ir lá e tomar uma cerveja, já ficou uma coisa séria. Já virou alcoólatra. No meu caso, quando eu tinha descoberto a cocaína, eu ia às vezes visitar a Paula e às vezes eu não percebia, mas eu tinha uma necessidade de antes comprar uma droga, tipo, que era naquele tempo eu usava cocaína. E é uma coisa que infelizmente dá pra esconder na sociedade. Comprar uma droga pra me aguentar, né? Você vê isso, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, isso é até bom você falar, porque a pessoa, ela não tá usando por causa de algum defeito no cônjuge ou na pessoa. Não é isso, tá? Não é isso. A doença é muito mais séria, é uma questão de necessidade. É ridículo falar isso, mas o adicto, ele sabe o que eu tô falando. É uma questão de necessidade, é uma questão de... O organismo pede, é biológico, de biológico de já. você sanar a dor, de você tomar um remédio resolver, pra parar de né? doer. A pessoa assim, basta eu Tipo, usar. tá com dor de cabeça, toma um remedinho que passa. É bem mais fundo, mas vamos bom. resumir isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que a pessoa precisa ter coragem, né? Então, de tudo isso que a gente está falando, que a recuperação ela só existe na vida de uma pessoa quando todos estão empenhados em ajudar. Porque o adicto, ele quer ajuda. Muitas vezes ele quer ajuda, mas não sabe como pedir essa ajuda. Ele fica com medo de ofender a família. Então, para resumir, a importância de você ter o apoio familiar é muito grande, tá? Porque muitas vezes o dependente químico, né, o alcoólatra, ele quer assumir, mas ele não consegue, porque às vezes existe muita resistência, né? Porque essa doença, o alcoolismo é uma doença também, é tratada como vagabundice. Esse cara é vagabundo. As pessoas esquecem que essas pessoas já funcionaram, né? Então, que não nasceram assim. Que não nasceram assim. É lógico que existem casos, tá? De adictos que são desde criança. Isso aí já é... Mãe, por exemplo, mães usuárias de crack, então usam durante a gravidez inteira, o bebê nasce com abstinência, por exemplo. Aí nasceu. Não, né? mas assim mesmo, a criança não consegue, não desenvolve. Por quê? Porque ela não vai usar droga. Criança, bebê não usa droga. Ela já nasce, tá? Isso é verdade. A mãe que usa droga na gestação, a criança já nasce sentindo as dores da dependência. Já sente as dores da abstinência, gente. É absurdo. Por isso que a criança nasce tremendo, nasce com arritmia cardíaca, um monte de dificuldade respiratória, tá? Por quê? Porque já nasceu com vomitando também. Já nasce precisando daquela substância. Então, fica a dica aí, né? Nunca se drogue na sua gestação. Sem contar que o uso de drogas na gestação também aumenta os riscos da deformação do feto, né? A criança nascer com retardo mental, com deficiência física mesmo. Então é complicado. Então assim, eu vou falar só mais um pouquinho, eu quero que ela fale também. Quer que eu fale o quê? Vamos ver. Que sobre isso, que a gente tá aqui, a gente tá junto, nós estamos aqui, gente. Nós estamos juntos vai fazer praticamente 16 anos. Vai fazer praticamente não, vai fazer 16. Vai fazer 16, porque já tem 15. No fim do ano, em outubro. Então, o que acontece? Eu quero dizer que nesse tempo todo, nós tivemos muitas dificuldades. E quando eu decidi
entrar em recuperação, aí que ficou mais difícil ainda. Por quê? Porque o adicto começa a entrar em contato consigo mesmo, com seus defeitos de caráter, fica aflorado. As pessoas, ele começa a perceber que ele não é tão bom assim, que ele começa a perceber que ele precisava mesmo daquele choque. Ele começa a entender até que essas coisas... Que ele pode perder a família. Isso. Ele começa a perceber que as coisas, se ele não mudar, isso pode acontecer. Pois é, porque a família, quando você não consegue aguentar mais, quando você não aguenta mais, às vezes você vai, vou pra casa da mamãe, vou pra casa do papai. O ente querido vai ficar com uma sensação de abandono. Então você me abandonou, tá vendo? Você não me ama. Mas às vezes não é uma questão disso. A pessoa não aguenta mais, como eu já disse, não tem estrutura física, psicológica, mental, emocional, espiritual para poder aguentar tanto baque, né? Porque a gente não sabe quantas vezes vai recair, se vai recair, né? Isso não quer dizer também que eu esteja aconselhando você aí, amado, você aí, amada, a ir para casa da mamãe. Só que tem um grande problema. Permaneça casado, porque ser casado é isso. Só que tem um grande problema. É um cuidar do outro, um levantar o outro quando o outro cair. Tem um grande problema que é aí que a codependência ela é gerada. A pessoa, o codependente, a Paula já assumiu isso, e isso acontece com muitas pessoas. Ela começa a achar que ela não tem problemas, que a outra só que tem problemas, porque o problema do outro está aparente. E a outra entra num mundo fantástico de achar que ela é boa demais para estar com aquela pessoa. E é aí que mora o perigo. É aí que a família atrapalha, é aí que os amigos atrapalham, é aí que até a igreja atrapalha. Porque as pessoas falam assim, ora bolas, você é uma pessoa tão boa, o que você tá fazendo com esse cara? O problema na sua família é ele, ou o que você tá fazendo com essa mulher? Essa mulher te dá tanto problema, cara, esquece pelo amor de Deus. Esquece seu pai, esquece sua mãe, ele não tem mais jeito não. Teu filho, rapaz, isso. Seu filho aí, mó vagabundo, cara, todo mundo trabalha, seu filho não trabalha? Você tá entendendo? Porque fica de comparação. E aí o pai fica frustrado, no caso, o casal, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo, como ela está dizendo, os baques, que, lógico que o adicto provoca tudo isso, mas eu quero dizer bem claro, não justificando, que a maioria das vezes esses caras, esses homens, essas mulheres, eles não fazem isso pensando nisso. Eles fazem isso, infelizmente, por uma força destruidora, que é o eu. Que o eu da pessoa ali, do usuário, ainda está desperto a algumas coisas. Quantas vezes eu falei, mas você tá indo só pra me provocar, mas você tá fazendo isso de propósito, você é vingativo, por isso que você vai pra rua, por isso que você recai, seu vingativo, e não é isso, entendeu? Então assim, por que a gente tem que tomar cuidado? O adicto, quando entra em recuperação, ele tem que tomar cuidado de não achar que é melhor que a pessoa. Porque assim, nossa, tô em recuperação, quantas vezes eu fiz isso? Ou então também, exatamente, amor, às vezes fica assim, eu sou doente, eu sou adicto, então outra pessoa tem que aturar tudo que eu faço? Não, porque todos temos defeitos de caráter. Só tô dizendo, justamente, que tem que ter o equilíbrio, porque se você tá casado, se você está casado, ou se você está ali com uma pessoa, você tem que entender que o problema não é a outra. Você não usa droga. Você entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que o codependente, já que ele está passando por isso, onde ele pode procurar ajuda? Ele tem que procurar ajuda médica, ajuda familiar, espiritual, né? Tem que ver se ele desenvolveu a codependência também, porque na verdade ele é codependente, mesmo às vezes não querendo ser, né? Por que é codependência? Você é dependente emocional daquela pessoa. Então é muito difícil um casal, um homem ou uma mulher, não gerar isso. E uma coisa, gente, também, foi bom o meu esposo se lembrar disso. Vida, às vezes você, codependente, acha que você não precisa de ajuda e isso só faz ir piorando a situação. Porque o ente querido, ele começa a falar, amor, vai se tratar, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, vai se tratar, vai atrás da ajuda. O quê? Você que é a âncora na minha vida, você que tá me atrapalhando, eu não tenho nada não uso droga não, eu não tenho que procurar ajuda. Isso tá errado, porque isso é um defeito de caráter, é orgulho e arrogância, achar que o outro é problema.
Mas na verdade o problema, nesse ponto a gente concorda mesmo e é igual para todos. O problema é o nosso próprio eu. Porque tudo é uma questão de relacionamento. Independente Entendeu? da doença ser adicção ou de ser qualquer outra doença, todos os dias nós brigamos com o nosso ego, né? Todos os dias nós temos de ir contra nossas próprias vontades, porque elas não podem ser todas satisfeitas. Existem outras pessoas que convivem conosco e nós não podemos ser egoístas, né? Então, só para resumir isso tudo que a gente está falando, porque o vídeo já tá ficando até um pouco longo. Já tá, e tá escurecendo. Eu quero dizer para vocês, você é adicto, busque ajuda. Você tá com problema com dependência química, você tá com problema com alcoolismo, busque ajuda, porque você não pode continuar se destruindo e destruindo outras pessoas. Você não tem esse direito. Você não tem o direito nem de se destruir. Você por livre-arbítrio, por ser a sua vida, você fala, eu tô destruindo só a minha vida, mas engana-se você. Às vezes até fala assim, eu trabalho, eu sustento meu vício. Mas, infelizmente, nós sabemos que nessa sociedade hipócrita, se o cara gera lucro, se o cara é uma pessoa importante, as pessoas falam, deixa ele usar. Deixa ele, não tá prejudicando ninguém, afinal de contas. Né? É um artista, é um jogador de futebol. Tem várias pessoas que vivem aí com problema com drogas diariamente, mas elas têm dinheiro. Dinheiro não dá recuperação, né? Não garante recuperação, não garante. Tá? O que garante da recuperação é a dedicação e o amor. E eu quero deixar o último recado aqui, que você que está entrando em recuperação, você que está querendo buscar recuperação, se você é casado, meu querido, se você quer ajuda, se você fala assim, poxa, eu acho que eu vou até me internar, cara, tô precisando. Então eu quero passar essa força para você. Se você acha que você precisa de uma internação, busque. Você não passou por essa experiência? Tem esse outro vídeo aqui, que eu falo sobre internação. Ouve um pouquinho o que você acha sobre isso. Se você... eu também falo sobre internação, tem esse outro vídeo aqui, tá? Porque pai, mãe, ninguém pode obrigar o ente querido a ser internado. Então, aqui a gente quer deixar o nosso abraço, um beijo pra vocês, né, vida? Um beijinho. E em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Amém. De todos vocês e principalmente a nossa família. Amém? Principalmente a nossa família. Então, tá bom, já foi. Arrogante, amor? Não, amor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me,
segurão. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim.